Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso curso de gramática. Acompanhe comigo aí, nós estamos falando sobre concordância verbal. E agora vamos falar sobre o verbo ser, tá? Pessoal, olha só, o verbo ser, vamos fazer uma marcação aqui com isso. O verbo ser, ele, na determinação de data, hora e distância, ele concorda com a expressão numérica que indica a data, hora e distância. Então, como é que fica isso daí? Estão vendo? Olha o nosso primeiro exemplo aqui. Ó. Ontem foi 1º de abril, está concordando com o primeiro. Mas quando eu tenho 10 de abril, eu posso dizer ontem foi ou ontem foram. Qual a razão disso? O foram concorda com 10. Mas eu posso usar a expressão que representa a ideia de dia 10 de abril. Então, nesse caso, a minha concordância estaria sendo com a palavra dia, tá certo? E assim, consequentemente, mesma coisa, amanhã será dia 10 de abril ou amanhã serão 14 de julho, não de abril, né? Já mudei a data aqui. Vamos lá. 00:30, pessoal, como metade está longe de ser 1 e mais ainda de ser 2, tudo isso daqui é uma expressão singular. Então, o que eu digo 00:30? É a mesma forma, meio-dia é 7 horas da noite. São, né? 21 horas, ou 7 horas da noite. Daqui a Campinas são 80 quilômetros, tá certo? Então, sempre entendendo a expressão numérica aqui representada. Próximo elemento, veja só. Nós temos aqui uma expressão que ela cai bastante em prova, que é um dos que, uma das que. O que eu estou fazendo aqui para vocês? Eu estou dando destaque às referências diferentes. Por que isso daí? Para você perceber que eu tanto posso concordar com um ou quanto o outro. Ou seja, o Palmeiras é um dos times que mais ganhou ou ganharam títulos do futebol. Por quê? Veja, ele é um dos que ganharam. Então, ele é um dos que ganhou, estou concordando com um. Um dos que ganharam, estou concordando com o termo no plural dos. Então, as duas formas são corretas. A mesma coisa aqui embaixo. Ó. Essa equipe é uma, olha só, uma das que conquistou ou conquistaram. Porque uma conquistou das que conquistaram. Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte. Um dos que, o nosso verbo fica no singular ou vai para o plural. Quem que vai representar singular? Um e uma representa o singular. 12 das vão representar o plural. Tá? Então é importante perceber as mudanças que ele pode fazer dentro dessa estrutura. É sempre uma atenção que a gente deve ter. Depois vamos completar aqui, olha, as estruturas sugeridas entre parênteses, mas lógico que eu quero primeiro mostrar para você o seguinte. Quando eu tenho uma expressão, o meu sujeito é expressão de sentido coletivo, palavra coletiva, tá? O verbo, pela regra, fica sempre no singular. Mas eu posso trabalhar sujeito como expressão de sentido coletivo, mas ele vai ter o adjunto no plural, que é, no caso, esse termo. Olha, a maioria. Tem a maioria simples em cima e embaixo a maioria dos estudantes. O que acontece? Quando o meu sujeito é uma expressão de sentido coletivo e o adjunto, aquele termo que está junto dele, estiver
No plural, o verbo fica no singular ou no plural. Tá? Por quê? Sentido coletivo vai direto para cá. Tá? Quando eu tenho sentido coletivo, o que eu faço? Eu tenho o meu sentido coletivo indo para o singular ou o meu adjunto no plural determinando o plural disso tudo. Então vamos ver. A maioria o quê? Conseguiu. A maioria conseguiu sucesso por causa da maioria. Agora, a maioria dos estudantes tanto conseguiu por causa da maioria, quanto conseguiram por causa dos estudantes. Vamos fazer assim aqui para você entender bem. Olha só. E a maioria conseguiu. Embaixo, a multidão, o quê? Tem só a multidão, então a multidão aplaudiu. Embaixo, a multidão de seguidores, obviamente, aplaudiu ou aplaudiram. Tá? Era uma manhã muito fria e uma porção de meninas, olha só. É uma porção, coletivo. Meninas, o termo que está no plural, o que nós sabemos? Que a porção jogava ou as meninas jogavam. Tá bom? Assim como a maioria dos adultos tem no singular, por causa da maioria, ou tem no plural, por causa dos adultos. Interessante, né? Vamos ver o que mais? Olha só. Complete a frase abaixo com as formas verbais sugeridas entre parênteses. Mais uma vez, a gente vai chamar atenção para esse termo aqui, ó, mais de um. Pessoal, vamos entender que mais de um, de uma maneira geral, é singular, tá? Ou melhor, é menos do que dois. Logo, o verbo fica no singular. Quando que ele vai para o plural? Se houver a repetição do mais de um, tá? A repetição. Ou então se houver uma ideia de reciprocidade, ou seja, em que um pratica ação para o outro. Então vamos lá. Mais de uma namorada apoiou, tá? O meu divórcio. Apoiou, tá? Mais de uma apoiou. Mesma coisa. É notório que mais de um deputado recebeu propina. Vamos apagar aqui para deixar só o que está lá grifado. Depois, mais de um paraquedista, olha só, mais de um novamente. Já o quê? Perdeu a vida em saltos. Tá? Mais de um. Embaixo, agora, mais de um pai, mais de um marido desapareceu ou desapareceram, né? Porque eu tenho dois, pais e maridos desapareceram. Então, como eu tenho ideia de somar, tá? Olha aqui, eu estou somando uma ideia a outra, vai para o plural. Mais de uma aluna, o quê? Dá a ideia de reciprocidade. Então, elas beijaram-se, tá? Mais de um competidor se cumprimentou. Mas aqui, perdão, se cumprimentaram, não se cumprimentou. Por quê? Porque aqui também dá a ideia de reciprocidade, tá? Tanto esse quanto esse são reciprocidade. Então, nosso verbo vai para o plural. Tá claro? Fala assim, importante entender. Ó, nós temos aqui, vamos fazer juntinho, com marca-texto, tá? Vou mudar a cor dele e vou colocar azulzinho, para quando houver repetição. Então, a repetição, nós tivemos aqui, ó, mais de um, a soma deu plural. Tá certo? Quando nós tivermos reciprocidade, ó, mais de uma aluna, e aqui mais de um competidor. Esses dão ideia de reciprocidade. Por isso, veja só, é que nós temos ideia no plural para as duas. Tá bom? Vamos para frente? Tudo claro? Olha só. Agora a gente vai completar a frase com a expressão que determina o seguinte.
que nome próprio no plural. Com o artigo no plural, o verbo fica no plural. Se ele vier sem artigo ou artigo no singular, verbo no singular. Como é que funciona isso? Búzios possui um bom movimento turístico. Tá? Apesar de Búzios ser o plural de Búzio, não é óbvio? Pelotas é o plural de Pelota, mas vejam que os dois são nomes de cidades. O que nós temos? Orgulha-se de suas tradições. O Amazonas, ó, artigo no singular, nome próprio no plural, não impede, o Amazonas deságua. Tá? Os Campos Elíseos, o que mudou agora? Eu tenho o artigo no plural. Os Campos Elíseos conduzem ao destino os heróis romanos. Então, aqui, ó, os Campos Elíseos, eu tenho plural determinando essa relação. A mesma coisa aqui, ó. Os Andes, plural, tá? Desviam os ventos marítimos. Tá bom? Porque eu tenho ideia de plural sendo construída nessa estrutura. É importante a gente ver por que as coisas estão acontecendo. É o Búzios no plural, Pelotas, o Amazonas, Campos Elíseos, Andes, são todos nomes próprios no plural. A questão é, ele tem um determinante, se for singular, verbo no singular. Se for plural, verbo no plural. Tá certo? Vamos lá. Vamos ver uma questãozinha aqui para a gente poder trabalhar brincando isso tudo. Ó, quanto à concordância verbal, assinale a afirmativa correta. Minas Gerais revelaram, não, né? Minas Gerais é cidade, Minas Gerais revelou grandes escritores. Depois, tratava-se de assuntos importantes. Importante entender isso daqui, ó, que o tratar é um verbo transitivo indireto, ele perde termo preposicionado. Então, ele fica no singular, tá certinho, tá? Isso daqui tá certo. Depois, ainda não chegou os relatórios? Não, ainda não chegaram. Ele mistura várias estruturas. Os responsáveis somos nós, né? Ele concorda com o termo que está ao lado dele. E casas são alugadas, aqui é voz passiva, alugam-se casas. Então, as demais estão erradas, tá certo? A alternativa aí da questão da Consulplan é a alternativa B de Bosque. Mais uma da Consulplan. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância, né? Ou seja, aquela que está errada. Então, vamos vendo. Alagoas fica na região norte, Alagoas é o sujeito, concordou, tá certo, não queremos. Alguns de nós serão bem classificados, alguns e de nós, eu estou colocando que serão, alguns serão, tá? Se fosse nós, poderia dizer alguns de nós seremos, mas essa construção aqui é que está mandando, está correto, não serve. Depois, algum de nós paga o preço, olha novamente, algum de nós, como está no singular, é ele que determina o preço de custo do medicamento. A última, os Estados Unidos está, não, olha o artigo no plural, deveria ser estão, então essa daqui está errada, é a alternativa que nós queremos, né? Se as demais estão certas, essa que nós queremos, e derrubaram a palmeira e o coqueiro centenários, tudo certo aqui, a alternativa correta é a nossa alternativa aí, não é? Entendido? Então, importante a gente ver tudo isso daqui acontecendo dentro desse contexto, né? Deixa eu voltar para cá. A gente perceber como é que funcionam essas relações de concordância. Daqui a pouco a gente volta mostrando mais alguns elementos para vocês, tá bom? Então não sai daí não. Vamos lá. Até já. Tchau, tchau.